Uma pergunta: é considerado sabotagem quando uma equipe tenta interferir na largada de um piloto de outra equipe pro mal, nesse caso, né? Que é quando você tenta fazer alguma coisa pro cara largar errado, no lugar errado e perder posição. Não sei, mas parece que a Red Bull chegou um pouco perto disso no GP dos Estados Unidos. Vamos dizer que ela tentou mexer no ponto de referência de largada do Lando e, embora não tenha funcionado, ela tomou uma punição e digamos que talvez não tenha sido a primeira vez. Bom, além disso, eu também encontrei algo que aconteceu que a gente não comentou. Uma ordem de equipe na Alpine pela poderosíssima 17ª posição. E eu digo para vocês que talvez isso não acabe só no GP dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para falar de Fórmula 1. E hoje seria aquele clássico vídeo, respondendo comentários, respondendo dúvidas de vocês. Mas acho que eu já consegui fazer isso no vídeo anterior. E como eu encontrei algumas coisas para comentar com vocês hoje, eu não vou criar um novo quadro, mas sim, digamos, iniciar um piloto de algo que pode virar um quadro aqui no canal, que é o que você não viu do GP. Nesse caso, do GP dos Estados Unidos. E eu tenho duas ótimas histórias para contar para vocês, porque estamos falando dos mínimos detalhes da Fórmula 1, de todos os lados, e uma ordem de equipe que, embora não mexa em nada no campeonato, pode mexer muito na hierarquia de uma equipe, ou contrato, ou piloto para o ano que vem. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês. Se você é novo no canal, inscreva-se, e se você já está aqui, clica no like, porque o like ajuda na divulgação. A primeira história é a seguinte. Vamos lá. Largada do GP dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que antes da volta de apresentação, todo mundo tem que sair da pista. Na verdade, eles só tem que ir para o lado, os carros saem, depois vai todo mundo para os boxes. É um procedimento padrão, todas as equipes fazem isso. Os mecânicos vão lá, preparam o carro, colocam os pneus, preparam os pilotos, amarram lá o cinto de segurança e deixam os carros prontos para fazer a volta de apresentação. E enquanto os carros saem da reta principal, todo mundo vai para o pit lane, para os boxes, assistir a largada, todo mundo junto e misturado. Ok? Ok. Só que existe uma regra, óbvio, na largada. Todos os carros têm que ficar ali, pelo menos atrás de uma linha, ou pelo menos dentro do colchete. Aquela marcação que fica na reta principal, óbvio, na reta de largada, vamos dizer assim. E alguns pilotos, para não cometerem erros de posicionamento, eles acabam se utilizando de pontos de referências físicos. E alguns utilizam mesmo um ponto de referência adicional na própria pista. Como foi o caso do Lando, que pediu para que a McLaren colocasse uma silver tape. Você sabe muito bem o que é silver tape, né? Mas uma faixa, uma fita reluzente, né? Uma fita que reflete no sol, para que ele tenha um ponto de referência da onde é a posição certa de largada. E antes que você diga, poxa, mas o cara com o melhor carro não sabe largar, não sabe onde que ele tem que largar, ele não é o único na história a fazer isso, não é nem o único do grid a fazer isso, tá? É uma coisa natural, alguns pilotos preferem fazer isso, outros já estão mais acostumados, e alguns precisam, como é o caso volta e meia do Alonso, que por vezes acaba largando no lugar errado, né? Vide GP da Arábia Saudita de 2023. Entendidos isso, todo mundo entendido. Entendido isso, todos entendidos. Pronto, consertei. Agora vamos ao que a Red Bull fez. Sabendo que todos os mecânicos têm que sair, digamos que um deles da Red Bull percebeu, opa, esqueci alguma coisa lá na pista. Ele acabou voltando, de acordo com o The Race, todo mundo que está noticiando isso, ele voltou para fazer alguma coisa. Não sabemos se ele tirou a fita, que era o ponto de referência para o Norris, mas ele entrou na pista quando não poderia entrar para fazer alguma coisa. Por causa disso, a Red Bull tomou $50 mil de punição. Não porque ele tentou mexer na fita, mas porque ele tentou entrar na pista e isso acaba sendo um potencial fator para atrasar a largada, atrasar o procedimento e é uma falha de segurança que todo mundo fica sabendo. Então, a Red Bull tomou essa punição de 50 mil. Mas atenção, repare o que eu disse aqui. Ela não tomou punição porque o cara tentou mexer na fita. Porque se ele tentasse mexer na fita, antes daquele sinal para todo mundo sair de perto dos carros, não ia acontecer nada. Porque a fita não está protegida pela regra. Tanto a McLaren pode colocar uma fita, quanto alguém pode ir lá e tirar. Tanto é que, de acordo com o próprio The Race, a McLaren está colocando uma fita mais forte para que ninguém tente tirar. E nesse caso, é que nem a história de placa, né?
Se tem placa, tem história. E se a fita tá mais forte hoje, é porque em algum momento ela foi mais fraca. E como que ela sabe que foi mais fraca? Porque alguém tirou com facilidade. Quem que tirou? A gente não sabe, mas que ela tá usando uma fita mais forte, ela tá. São os mínimos detalhes que podem interferir na largada. Porque o Lando largaria por dentro, largou por dentro no GP dos Estados Unidos. O Verstappen largou na pole, ele largou por fora. Ele pode perder um certo tempo. Então, quanto mais atrapalhado for o cara que vai largar por dentro, melhor para eles. Bom, não deu certo, o Lando largou bem, apesar de ter perdido a posição pro Leclerc. Ele acabou se recuperando logo depois de muito tempo. Mas perceba como o mínimo detalhe pode fazer diferença para uma equipe. Não que tenha adiantado, mas eles tentaram fazer alguma coisa. De acordo com as notícias do The Race, Motorsport, por aí vai, que tá todo mundo noticiando. Não sou eu que estou inventando, tá? Estou repassando a informação. Meu compromisso não é com a verdade, é com a fofoca. Uma outra história que aconteceu foi a seguinte. A Alpine pediu gentilmente para o Colapinto, que estava mais rápido que o Pierre Gasly, para que ele não ultrapassasse o francês. Normal, né? Normal, né? Os dois pilotos que estão pontuando, não tem necessidade de eles brigarem na pista, né? Não, eles não estavam pontuando. O Gasly era o 17º. Faz sentido pra vocês uma ordem de equipe pra não ultrapassar um cara que tá em 17º? Não faz sentido pra mim. Faz sentido você brigar por essa posição? Talvez hierarquicamente dentro da equipe, talvez valha alguma coisa. Mas não sei se valeu a pena pro Colapinto. Enfim, ele ultrapassou o francês, que foi ultrapassado também por outros carros. E nessa brincadeira, ele falou para a equipe, por que vocês não querem que eu passe o Gasly? Ele tá mais lento. Foi lá e passou. Simples assim. Depois da corrida, a Alpine emitiu uma nota dizendo que, estamos muito chateados com o que o nosso piloto fez. Porque é inadmissível. Nós temos uma ordem para ele e ele não seguiu. Justamente porque o Colapinto passou, ele era o cara que estava segurando a rapaziada lá atrás. Logo depois que ele passou, o Gasly ficou vulnerável e aí passa o boi e passa a boiada. Né? Ele foi ultrapassado por mais um carro também. Só que assim, rapaziada, ordem de equipe por 17ª posição, Alpine. Me ajuda, né? Pô, deixa passar, pô. 17ª, 19ª, tanto faz. Enfim. Hierarquicamente, isso talvez seja importante, porque o Colapinto não quer ser o segundo piloto do Gasly, ele quer renovar seu contrato, e embora ele tenha que fazer tudo que a equipe pede justamente para renovar o contrato, ele também sabe que não tem muitas pessoas brigando pela vaga que é dele. Então, enfim, ele tem um patrocinador, o Mercado Livre botou uma pintura especial, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele estaria amparado pelo seu país, né? E ele não tá errado não, tá? Pô, brigar por 17ª posição, não passe ele, por quê? Porque ele tá em 17º, pô, rapaziada. E aí? Mas não deixa de ser importante uma coisa que a gente tem que comentar, o Mercado Livre. O Colapinto tá melhorando, né, no campeonato. Ele começou mal, não que ele esteja pontuando regularmente, mas aos poucos ele tá superando o Gasly em classificação e corridas. Coisa que a gente não fala aqui. Mas ele tá superando o Gasly volta e meia. É um prospecto interessante para 2026. Mas tá aí, senhores. Os detalhes de uma corrida que quase ninguém fala. Na verdade, eu quase não falo aqui. Acaba falando muito por cima. Então, eu sempre quis ter esse quadro aqui de coisas que você não reparou do GP dos Estados Unidos, ou o GP da Itália, ou o GP do Brasil. Enfim, eu consegui arrumar deixa para falar, já que, enfim, já respondi todas as dúvidas de vocês no vídeo que saiu no domingo. Mas bem, quero saber suas opiniões, quero saber o que vocês pensam. Comentem aqui embaixo toda essa história da fita, da silver tape, da fita prateada da McLaren e que a Red Bull supostamente tentou tirar para tentar atrasar o lado do Lando, embora não tenha dado resultado, e também da ordem de equipe da Alpine e o que vocês acham que isso pode significar. Será que ela não queria que o Colapinto ultrapassasse o francês para não interferir na hierarquia da equipe? Para não interferir na negociação no final da temporada? Para não interferir na paz dentro da equipe francesa? E o Colapinto fez certo? Bom, o campo dos comentários é de vocês. Se gostaram do vídeo, cliquem no like e se inscrevam. E eu vejo vocês no próximo para falar de Fórmula 1. Tem até um vídeo para falar do Mekies, né, do chefe da Laurent Mekies, enfim, do chefe da Red Bull essa semana. Eu espero fazer e postar. Tem um vídeo do campeonato que ninguém tá reparando, que é a briga pela sexta posição, a briga pelo vice também. Não que isso seja importante, mas enfim. Vai ter vídeo essa semana, tá? Então, fiquem atentos. Até o próximo. Tchau, tchau. Pô, esqueci de perguntar também o que vocês acharam desse quadro, pô. Vocês querem mais, pô?
Vocês falam aí nos comentários, tá bom? Agora fique com a imagem do mascote do Vitória. Um abraço.